Dois, três e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão. Meu nome é José Paiva, já tenho aqui comigo José Pedro Silva, João Maria Joné e Maria Escaja, e estão todos com um ar de quem está com um leve soninho, vá. Não sei se foi do que aconteceu aqui há uma meia hora, num certo país, num certo clube de futebol, mas Estamos, eu vou-me embora. não tenho Eu condições vou-me para fazer o embora programa. daqui. Eu vou-me embora daqui. Não tenho condições. Eu nem sequer que pude acabar a frase. Isto, eu não estava a atacar ninguém, estava a fazer uma generalização, porque hoje houve para aí uns 6 ou 7 jogos de futebol. Não percebo porque é que estás a acusar o toque. Tens é que dizer que é quarta-feira. Fui embalado, por acaso já estava bom para ir dormir, porque fui embalado pelo recital de futebol que aconteceu no Emirates Stadium, por exemplo, e achei que o Paiva estava a falar disso. Estava a falar de vários. Foi um recital de futebol onde alguns viram a luz, outros viram... Zé Paiva, eu não estou, tu, é assim, não estou sério. mesmo. É hoje que Não. eu abandono este podcast, não é em direto, porque isto não é em direto, mas é live on tape. Não percebo essa animosidade. Vocês têm que dizer que é quarta-feira, porque há muitas pessoas que ouvem quinta, sexta, sábado e que domingo. é quarta-feira. Não, é porque vocês fica fazem para essas. Pronto. A Maria está muito frustrada porque o Copenhaga deixou fugir uma vantagem de 2 golos contra o Galatasaray. E como se sabe, a Maria é grande fã do Copenhaga. Vocês digam uma coisa, vocês embarcam naquela teoria de que temos que, quando são as competições europeias, temos que torcer pelos nossos adversários. Sim, o meu pai ensina-me a ser assim e eu agora já não consigo mudar. Porquê? Estavas a torcer pelo Benfica hoje, era? Na fase de grupos, não. Estava pelo Benfica, estava pelo Braga, 2 clubes que eu gostava que falecessem. Mas... Não, pá, só, vá lá, só nas meias consigo dizer, vá. Eu às vezes nem sequer estou pela seleção portuguesa. Por acaso, olha, o meu pai ensina-me assim... Ei, agora é que eu me vou mesmo embora, não estás pela seleção. Às vezes, não, depende do país com quem jogamos, é que eu depois logo vejo. Já nem estavas a falar do teu pai? O meu pai ensina-me a ser assim e eu assim continuei. O meu pai é uma pessoa do rugby, portanto tem um nível de desportivismo superior às pessoas associadas ao futebol. Mas apesar do resultado, foi uma boa prestação. Continua a ser fã, já está a ver é Mundial, não é? Sim, o meu pai e eu, que também vi e gostei muito do desempenho da nossa seleção. Não estava de toda à espera que jogassem tão bem como jogaram. E embalados por isto e porque o meu pai tem uma sorte dos diabos e deixa as coisas para a última e elas acontecem na mesma, vamos ao Portugal-Austrália para a semana. Vai ser aonde? Compramos uns bilhetes de Saint-Étienne. Ora bem, pensei que ia ser ali em Monsanto. Onde é que é Saint-Étienne? Saint-Étienne é o pé de Lyon. Na Bulgária. Vais à França? Vou. Será que Saint-Étienne é uma cidade interessante? Olha, vou descobrir e provavelmente alcoolizado de tal forma que vou voltar com uma crítica fantástica à cidade. Muito bem. E por falar em alcoolismo, eu aqui no nosso café, que já começa a ser um café mais do que pingado, não é? Porque queria só, parece já um episódio repetido, não é? Alguém vai ficar irritado por eu trazer este tema, mas eu vou trazer na mesma. Marcelo Rebelo de Sousa. Neste caso não é provavelmente uma fobia, não é? Já não sei bem o que é. Talvez seja só javardice a mais. Comentou o decote de uma rapariga, portanto, de uma senhora. Estava numa reportagem e estava frio e ele comentou o decote da jovem, porque era uma jovem, não é? Joné, que comentário te apraz dizer sobre este segundo round do nosso taberneiro preferido? Bem, hoje faz 18 anos que estreou a série de pop culture que algumas pessoas acham muito irritante, outras pessoas acham só mais ou menos, e outras pessoas veneram How I Met Your Mother. E nela se fazia a piada com alguma frequência de
que os canadianos não tinham frio. E a personagem canadiana que lá havia era uma mulher bonita e muitas vezes aparecia em settings em que outras pessoas estariam com frio e ela não aparecia com frio. Esse tipo de humor rasca de sitcom foi utilizado pelo nosso Presidente da República, tal como usou para a senhora gorda, que afinal não era gorda sequer. Pronto, aquelas piadolas do português, não é? Não tem nada para dizer, diz isto. Toda a interação me pareceu estranhíssima. Até ficaria mais preocupado com o comentário anterior ao do Decote, que é: a mãe é mais bonita que a filha. A filha é mais bonita que a mãe. A filha é mais bonita que a mãe. Ao que a mãe responde, era isso, foi aqui que eu me troquei. Ao que a mãe responde: e somos as duas Marias. Nada disto faz sentido. Se alguém já falou com o Marcelo Rebelo de Sousa numa interação de rua, fará todo o sentido, porque uma pessoa troca palavras com ele e depois no fim fica a pensar: nada disto fez sentido. Porque é que esta sequência de palavras seguiu a esta neste momento? E eu senti que este senhor me ouviu quando acabámos a dizer coisas desnexas um ao outro. As pessoas podem já sentir-se na obrigação de dizer coisas disparatadas para Marcelo compreender. É capaz de ser isso também. É uma boa teoria. Pronto. O que me apraz comentar é semelhante ao da semana passada, não é? Piadola de senhor de meia idade num café no Portugal profundo. Profundo e menos profundo. Qualquer canto do nosso Portugal. O IAR Bacalhau, o IAR Cristiano Ronaldo, não é? O IAR piadinhas parvas sobre o corpo das outras pessoas. É o mais alto representante da nação. Denota uma certa mudança de discurso na abordagem a Marcelo Rebelo de Sousa, Joné, ou estarei errado? Coitado, rapaz, também como é que ele defendê-lo? Já nem bem tenta, mas o Marcelo a cada semana dá-lhe uma nova. Exato. Não, mas o Joné dizia ainda na semana passada, ou há 2 semanas, dizia que era mesmo nisto que tinha votado, relativamente à cadeira que não aguentava o peso da senhora. Mas ele dizia: finalmente estou a receber... Estou a ver o meu voto representado. Exatamente, portanto, eu até achei que ele ia dizer: não, sim senhora, comentar decotes também foi nisto que eu votei. Eu só espero que não faça frio em Santo Etienne, porque senão vamos ter imagens de Joné a comentar os decotes decotes alheios. Eu não disse finalmente. Eu votei nesta pessoa que as pessoas acham graça, porque esta pessoa representa as pessoas. E eu tenho muita dificuldade em achar que o Twitter representa o país. É uma coisa que me assiste. E de facto acho que houve partidos a falar da coisa do decote que não aconteceu em relação à senhora da cadeira. Mas pronto, mais valia ter estado calado, mas isto é daquelas coisas que para Marcelo Rebelo de Sousa vale algumas vezes. O truque dele é ser uma metralhadora de palavras, portanto há uns tiros que vão no alvo e há outros que não acertam. Zé Pedro Silva, o que esperar na próxima semana de Marcelo Rebelo de Sousa? Queres fazer alguma aposta? Ui, essa é difícil. Não sei, talvez um bocadinho de um bullying, alguém com uma deficiência, não faço ideia. Sempre não era a primeira vez que eu assistia a isso em Marcelo. Sim, tirar aquele objeto a um cego no meio da rua, por exemplo. Sim, mas como eu ia dizer, não é a primeira vez, não seria a primeira vez que eu assistia a isso em Marcelo, recuando 20 anos no Anfiteatro 1 da Faculdade de Direito de Lisboa. Mas olha, eu acho só graça a uma coisa, que é porque foi o meu voto. Eu até achava que tinha votado em branco nas presidenciais, mas não, eu votei mesmo em Tino de Rãs. E o que eu acho é curioso, porque muita gente não votou, não fez o voto consciente como eu fiz. Tu votaste mesmo no Tino de Rãs, não votaste nada? Votei mesmo no Tino de Rãs. Não votaste nada? Ouve lá, tu queres ir lá ver o voto? Vai, quer dizer, não sei conheço mais pessoas que fizeram o mesmo.
Não, eu votei no Tino, eu não estou a brincar. Sim, eu consigo confirmar que José Pedro Silva disse na altura que votou em Tino de Rãs. Não, e repare, e agora se vê que o meu voto foi absolutamente acertado, porque reparem, muita Tu gente... votaste no time de Rãs, mas depois saiu-te o Marcelo a fazer time de Rãs. É isso que eu ia dizer, muita gente não Desculpa. votou no Tino de Rãs porque disse este homem não tem, quer dizer, condições para ser chefe de Estado, não podemos. Qualquer dia está a comentar o decote de uma senhora, ou a apanhar uma cadela com moscatel quente, ou gozar com a gorda. Portanto, o que é que se passa? Passa-se que votaram então no professor de Direito, no catedrático, que com certeza tinha maneiras. E sai-lhes um Tino de Rãs. Portanto, Mas estamos todos a fingir que isso não foi a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa. Tipo, já cá estava. Esta personagem já cá estava. Não, estava, mas estava contido. O time de Rãs só tem 3%. Aquilo é... Estava contido e agora está solto. Agora está solto porque isto agora já não tem nada para fazer. E deixem-me só recordar-vos mais uma coisa, que é, nós nos últimos dias, internacionalmente, fomos falados por um tsunami de vinho numa localidade, ou seja, tivemos uma cheia de vinho, e isso foi noticiado em todo o mundo, e os comentários ao decote também foram... Agora imaginem qual é que é a nossa imagem lá fora. Os decote foram noticiados em todo o mundo? Não em todo o mundo, mas em todo o mundo não direi, mas foram em muito lado, sim. Saíram em muitos jornais. No Brasil, pelo menos. No Brasil, não, pelo menos. Não, mas não foi só no Brasil. Mas não foi eu disse pelo menos. Foram os mesmos senhores que noticiaram que o último a sair estava a acontecer e que tinha vezes com uma falta de noção do caraças. E, portanto, é muito interessante. Temos que fazer agora uma campanha. E repara, isto tudo depois de termos ficado bem na fotografia com as Jornadas Mundiais da Juventude. Ou seja, olha que giro e que povo e que maravilha, correu tudo tão bem. Depois, de repente, é vinho pelas ruas, é o presidente a comentar decotes. Qual é que é o mal do vinho pelas ruas? Isso é que eu gostava de saber também. Quer dizer, dá sempre mau aspecto, não é? Porque eles pensam assim, qual rebentaram 2 depósitos? Eles já têm aquilo a correr na rua, porque são o diesel blow é que tinha razão, aquilo é só copos e mulheres. Assim, aqui se prova que, aliás, já nem usamos copos, já é na canalização, já vem pela rua. Portanto, como se vê, os holandeses, ou neste caso os países baixenses, tinham toda a razão, não é? E se Marcelo, só para terminar, se Marcelo se preocupa com um eventual resfriado da senhora por estar com decote, eu acho que se ele passa ali pela Praia do Meco, temos outra vez estado de emergência e ficamos todos fechados em casa, porque é que aquilo nem sequer se pode considerar... Não, ou mesmo na comporta. Às vezes tu falas assim de coisas mais risqué, digamos, e fazes assim uma hesitação na voz antes de falar. Pois é. Sabes o que é? É o filtro. É um travão de mão. A partir de uma certa idade, o filtro começa a funcionar e então temos aqui é como o ABS. Não, ao contrário. Não, depois voltas a perder. Não, eu já disse a semana passada que Marcelo nunca teve aquela ideia de que Marcelo, a vez teve filtro. E depois ficaste de contar algumas coisas e depois não contaste. Já contei aqui mais ou menos. Eu já achei todas. Em privado a mim não contaste. Maria, receias que Marcelo possa vir a ser proibido de estar na rua, porque vai ser complicado, não é? É como aquelas... às vezes quando sai um paciente de uma instituição psiquiátrica, é preciso... Vão logo a correr nos homens de branco. Receios. Achas que ele tem o cartão de maluco já? Pode andar nos transportes públicos sem pagar? Talvez. Receio que sim. Mas os malucos não podem andar nos transportes públicos sem pagar. Não, mas eu dizia se tinha um cartão e o cartão dava para entrar em todo lado, era um salvo-conduto. Olhem, eu já não sei o que é que dizer sobre o Marcelo, honestamente. Eu já não tenho palavras. Não sei mesmo. Estive a pensar, o que é que eu tenho para dizer? Já não sei. Eu já disse tudo, mas ele continua a piorar. Não sei, não consigo perceber. Não... A tua candidata, se fosse presidenta, não comentava os pelos no peito do gajo, pois não? Não me parece. Arriscava, punha dinheiro em como não, punha até uma mão no fogo, ou duas, em como isso não aconteceria. Eu não percebo porque é que Marcelo, lá está, não percebo porque Marcelo tem que falar sempre. Eu também falo muito e às vezes também digo coisas inconvenientes. Bom, naquele caso ele tinha que falar porque estava a cumprimentar pessoas, quer dizer, também não quer que o presidente fique não, como uma máscara do Hannibal Lecter. Tu achas que
era pior do que, mas lá estou-se constipa. Não, e eu estou a dizer que a filha é mais bonita que a mãe, sendo certo não disse que nenhuma delas era bonita, por exemplo. Quer dizer, ou seja, fica-se a saber que uma é mais bonita do que a outra, mas pode estar a dizer que ambas são camafeus. Portanto, é que não tem ponta para onde se lhe pegue. Pá, olha, isto do decote é aquelas coisas que eu ouvi a adolescência inteira. Vê lá, não tens frio. Vê lá, não te constipas. Vais com esse decote. Ainda apanhas uma corrente de ar. Mas, tipo, várias pessoas aleatórias. Tipo, toda a gente se sentia no Sendo que ele disse direito. gripe. Sendo que ele disse gripe, e gripe é um erro E a dizer que gripe se não se apanha apanha gripe. assim. Pô. Toda E a as gente pessoas sabe. também, as pessoas têm que ter o respeito pela condição de hipocondríaco do Presidente da República, também acho. Sim, que já é condição para ser javardeiro. Como se sabe, todos os hipocondríacos. Exato, são javardos. Não, porque ele É-lhes pode, permitido. como está sempre a pensar em doenças, é possível que ele tenha mesmo pensado, tipo, olha, cuidado, Mas uma gripe não se apanha pelo Veja- peito. veja lá, agasalhe-se. Pronto, mas Veja lá, agasalho-se é melhor do que. Veja lá, não se Ou também constipa. podia ter dito, vai lá ver se isso não são anginas, também podia ter dito isso, quer dizer... Ele podia também não ter dito nada. Podia ter dito, muito gosto. Pronto. Um prazer Sim, muito conhecê-las. gosto a olhar para baixo. Isso já é uma coisa. Isso já é uma coisa só por si bastante Muito gosto às desconfortável. 6, muito gosto Opa, Cumprimento. Zé Pedro. Afinal, Isto temos está- aqui na nossa presença Marcelo Rebelo de Sousa. Bem-vindo, Sr. Presidente. Não. Para Marcelo e meio. Não. por acaso Epá, devíamos convidar isto- o Presidente da República para falar destes momentos. E não sei se ele não aparecia. A esta hora ainda não vai dormir, ainda não foi dormir. Nunca ninguém o convida para podcasts, eu acho. Por que será? É porque ele pode ir. Não, só não convidam porque ele pode ir. E- Sabem, a Ele vai dizer que sim. a única vez que eu Eu estou falei com o Marcelo, tapadinha, eu hoje estou tapadinha, portanto ele podia vir. a única vez que eu falei com o Marcelo Rebelo de Sousa estava no primeiro jornal onde estive mais tempo e era um artigo qualquer e uma jornalista passou-me literalmente o telefone, literalmente, nem houve bom dia, boa tarde, boa noite, passou-me e ele já estava a falar, estava na praia e teve ali a debitar texto durante 20 minutos. Por acaso não falou de decotes, foi a minha sorte. E estava na Estava praia. na praia, já viste, Estava na praia. se calhar é porque ele não Era está sobre o sempre Pontal, ele pensar estava a nessas falar coisas. sobre a história do Pontal, é verdade. Cá está. Eu nunca percebi, mesmo quando me acontecia, agora por acaso as pessoas não dizem muito essas coisas, mas quando me acontecia, vais com esse decote, vais com essa saia, esses calções. Aliás, eu tive um professor que uma vez me disse, quase lhe consigo ver as cuecas. Era um professor de moral e tinha 8 filhos. E era. Então, E se fazia calhar tinha comentários. filhos por causa dessa capacidade de engano Fazia- espetacular que ele Ela demonstra. fazia comentários bastante inapropriados em aula e uma vez disse-me isto e eu nunca percebi porque é que. Porquê? O que é que as pessoas acham? Que têm que comentar Eu acho que as pessoas o têm tamanho pouco da medo. roupa das mulheres. Não consigo, não Das mulheres, ultrapassa. desculpa lá, das mulheres ou dos homens, eu acho que se comenta, por exemplo, agora aqueles homens que usam as calças quase nos joelhos e a skinny jeans. Isso não é de agora. O Zé Pedro Gajos isso tem acima dos tipo 40. 20 anos. Agora, Pronto. Isso agora. Isso já se comentou, já se deixou de comentar. Já Mas ninguém quer saber. isso comenta-se. Eu de vez em quando, aliás, eu tenho uma célebre fase, eu de vez em quando vejo de facto madames na rua que eu olho e digo: isso não é tudo calor, Desculpa, tu isso disseste não é tudo madame. calor, sim. Não vamos exagerar, também há uma pontinha de querer mostrar qualquer coisinha, o que eu não acho mal agora. Caramba, Sr. Presidente. Veja que- Sr. porquê que- Presidente, espera aí, vou buscar aqui a medicação. Eu acho. Alguém pode convidar o Zé Pedro Silva? Oh, O que é que Maria, aconteceu? Não Maria, veio. o que eu te estou a dizer é que Estou sim. o que eu te estou a dizer é que comentar-se Fala do 112. é um bocado normal, é natural, é da natureza humana, quer dizer, nós não podemos ignorar certas coisas que é assim, imagina que passa, estamos numa esplanada e passa um automóvel. Eu não estava à espera que este tema desse esta volta. Mas pelo visto vamos ficar aqui o tempo inteiro. É que vocês, quando dizem que ignoram, vocês que eu estou a ser absolutamente mais estático, não estou a referir a nenhum de vocês, mas a malta quando diz que não percebo porque é que se comenta e porque é que se diz e porque é que não sei o que, não sei como é, está a mentir. Está a mentir. eu não preciso. Uma espécie de eu não vejo cor, mas eu não vejo decotes. Não, mas ou seja, Como- tu não como pessoa que precisas, passou podes uma- ver e não uma adolescência- comentar, não é? Como pessoa que passou uma adolescência isso inteira a está ouvir bem. comentários sobre o que é que tinhas Podes de comentar fazer, com o que é que tinhas amigo, de com a vestir. amiga, o que quer que Eu seja. não, Agora não, tá- não percebo porque é que uma pessoa aparece vestida de uma certa forma à frente. Vais ser comentários. Tu sabes lá o que eu ouço dos meus Pensão. abdominais? Tu sabes lá o que eu ouço dos meus abdominais? Tu és doida? Quer dizer, sabe?
Tu querias era mais elogios. Eu acho que o Zé Pedro Silva, no fundo, está a pedir mais elogios aos seus abdominais. É isso. Ó Zé, mas é uma questão de plantar-te em frente ao Marcelo e mais cedo ou mais tarde ele vai fazer um comentário sobre ti. Talvez não seja aquilo que tu Sim, queres. ou espeta-te um Mas linguadão, sabe-se lá. Há rubialas. Sim. Não, a Rubiales não quer sem consentimento e se tu com o Marcelo talvez consentisses. Pois, é o chefe de Estado, uma pessoa pelo seu país faz tudo. Bom, depois Eu não deste percebo o que é que acabou de acontecer neste café podcast. quase pornográfico para maiores de 18 anos, Quase. isto é desta hora que estamos a gravar. Não, isto começou com aquela piada que o Johnny fez do... O que é que foi do vinho? Do vinho, ai, agora também não estou lembrado, mas era. Bem, já lá Era vamos. fretado. Fretado, O avião exatamente. foi fretado e ele disse às vezes o vinho também é. Tudo começou a isto, agora só não dá. Mas Nós agora estávamos a podes falar dizer as coisas que se Estamos dissem num off clube- antes. Num Pois é, clube isso de foi em homens off. de meio... Pois foi, desculpem. Que Desculpem, falta tenho de razão. respeito e falta de Retiro. nível. O júri vai. Se eu dissesse tudo o que tu dizes em off, Eu depois Epá, não, corto pá, este não bocadinho. faças- Queria não faças ainda isso, rapidamente ir Johnny. a um tema de que falámos em off, mas agora vamos falar em on, que é este estudo do Conselho Económico e Social sobre as raspadinhas. Cerca de 100 mil pessoas em Portugal têm problemas de jogo com as raspadinhas e 30 mil pessoas que jogam com regularidade têm perturbação do jogo patológico. Joné, isto já era uma realidade assim. Olha, como estamos a falar de tascas e de povo e da população, meio que já antecipávamos que fosse este o retrato de quem joga raspadinhas. Perguntar-te se ficaste surpreendido com o resultado deste estudo e se de alguma forma tens esperança de que o governo e as outras instituições olhem para isto e resolvam. Eu diria que não há muita esperança, mas porque estamos sempre a falar de dinheiro, não é? E isto dá muito. Eu li, não sei se foi um dos economistas que disse que são os pobres a financiar os pobres. Não sei se concordas com esta afirmação. do que eu sei, concordo. Do que eu sei do modelo de negócio da Santa Casa, eu acho que o jogo é um imposto sobre a estupidez, porque a casa ganha sempre e uma pessoa, quanto menos inteligente for, mais provável é cair na ideia de que aquilo tem alguma probabilidade de funcionar. E eu, como acho que o voto censitário já se aboliu há uns anos e deixou de se penalizar as pessoas por não serem muito espertas, do ponto de vista democrático, também não valia a pena promover-se desta maneira ao jogo. Faz-me alguma confusão que o jogo tenha a presença mediática que tem a comparar, por exemplo, com o tabaco, que pronto, já se chegou a um consenso que não há anúncios Do de jogo tabaco. falas também das apostas online, etc, certo? Abrange isso tudo. Tudo. Porque nós falamos aqui várias vezes e ainda não fomos todos comer amêijoas ao café do meu pai. Mas no café do meu Estava-me a pai, lembrar do café do teu pai. Estava no lá café do pai meu no pai há cinema. jogo. E eu já assisti lá coisas muito preocupantes. Aquilo tem jogo, já tinha antes, quando o meu pai passou a ter aquele espaço e continua a ter, e é uma coisa que o meu pai diz que é preocupante o rentável que é. Ele já teve momentos em que a máquina do jogo não funcionava e vendia menos pastéis de nata e vendia menos tudo. Tipo, o impacto que aquilo tem no modelo de negócio de um sítio é enorme. E tu às vezes vês lá pessoas e conversas com pessoas. É isso, eu já vi estas pessoas agarradas à raspadinha já conversei bastante com elas. E é aflitivo, pessoas que recebem apoios sociais ou recebem reformas mínimas e pegam em tudo e gastam num vício que é sancionado pelo Estado de uma maneira que eu acho que não devia ser. Portanto, é isso, tenho pena desta situação e que não se faça mais contra ela, porque isto há mais coisas para o álcool e para o tabaco do que há para o jogo, e é capaz do jogo roubar mais às pessoas e à vida das pessoas do que o álcool ou o tabaco. Zé Pedro Silva, temos há pessoas mais velhas com 66 anos ou mais apresentam o dobro da probabilidade de serem jogadores frequentes. Portugal foi sempre um país na vanguarda, por exemplo,
na despenalização das drogas leves. Em relação ao vício de tabaco, talvez estejamos parecidos com outros países europeus, mas no que diz respeito ao jogo ainda não encontramos uma solução minimamente saudável, porque estamos sempre a falar, outra vez, vou repetir, de dinheiro. Não, sim, mas quer dizer, eu não tenho condições de dizer se isso é um problema nacional ou se é um problema, enfim, eu acho que é um bocadinho geral apenas, a não ser nos regimes, e não são poucos, que proíbem o jogo, que os há. Há países onde, por simplesmente, não se pode jogar. Por exemplo, na China, tirando em Macau. E tirando, sim, Macau, o jogo parece-me ter uma certa importância, mas Nós falávamos no grupo que 100 mil Bem. pessoas que 100 mil pessoas parecia um número pequeno. Aqui a questão é, eu acho que o problema agora há de ser muito maior relativamente àquelas apostas desportivas. Aliás, eu quando vou jogar o meu Totoloto, que é a única coisa que eu jogo, e um Euromilhões de vez em quando, mas o Totoloto eu gosto de jogar. O Euromilhões acho aquilo perfeito absurdo, como é que as pessoas sonham em ganhar 200 ou 300 milhões, eu acho um perfeito absurdo. Porquê é que tu jogas o Totoloto? Explica-nos então, enquanto jogador, fala aqui um pouco connosco. Não, mas jogo quando estou num sítio que tem e lembro-me, não é nada que eu jogo com... Há aquelas pessoas que têm chaves. Porquê é que jogas? Porque acho que passar... repara, e faço imensas vezes outras coisas, que é em aniversários ou coisas parecidas, ou natais e coisas parecidas. Como, Dás raspadinhas às pessoas? Raspadinhas não sei o que é. Não, dou chaves de Euromilhões. E acho que tem... Acho que... Eu não sei se preferia mais ganhar o prémio ou ter dado o prémio a alguém, porque imagina tu teres dado de 70 milhões no Natal a alguém, quer dizer, só isso fartava-me de rir e portanto era suficiente. Uma vez deu-nos raspadinhas por no acaso, Natal, fartava-me não de achei chorar. muita graça. O quê? Meu avô uma vez deu-nos raspadinhas no Natal, eu não achei muita graça. Eu raspadinha não acho de graça nenhuma. Agora, o Totoloto, de facto, é daquelas coisas que há uma componente social no jogo. Eu não tenho qualquer vício de jogo e acho graça. Se me sair 5 ou 6 milhões, achava uma certa graça. Confesso que não vos dava nada a vocês, ou pelo menos ao Joné, que me está a criticar por jogar e chamam-me burro e chamam-me os nomes todos. Agora mesmo, portanto, Joné, tu não ias ver um único cêntimo. Chamei-te estúpido, não te chamei burro. E chegaste mesmo a dizer que eu nem sequer devia votar. Não, antes pelo contrário. Não, mas isso, atenção. Antes, pelo contrário, devias votar 2 vezes no time de Rãs. Mas portanto, o problema é um bocado esse. O problema é que isto eu acho que são um bocado mais sintomas de sociedades pobres, ou seja, é o jogo, é o álcool e é o tabaco. O Johnny estava a falar muito bem, não é? Porque está tudo ligado. Vão para os cafés fazer as apostas desportivas, jogar nas raspadinhas, beber as minis, fumar, não têm nada para fazer. A cultura é uma desgraça. O André Ventura ou o Paulo Portas. Não, esses são é o seu eleitorado deles, portanto nunca ouvi dizer mal do seu eleitorado. Mas portanto há aqui uma Ouviste? Há uma coisa do André Ventura sobre pessoas que estão nos cafés e que não fazem nada. Isso não sei. Há uma coisa, há uma obra. Culturalmente o país é muito pobre e, portanto, isto são um bocado mais sintomas disso. E depois há a questão, de facto, aí concordo não só com as conclusões do estudo, que são essas, e também aqui com o Joné, concordo que está associado a menos formação, a uma falta de inteligência. Não há hipótese nenhuma de ninguém enriquecer a jogar. Efetivamente, ganha-se. Inteligência, isso parece uma coisa muito arrogante de dizer. Ganha sempre, mas é absolutamente assim que se tem que dizer. Estamos perante a primeira vez que concordas com o estudo no dia de reflexão, portanto. Pois. Por acaso eu estava a pensar nisso. José P. Silva concorda com o estudo? Vamos lá uma coisa. Eu não concordo com o estudo, como sabem vocês. Ele concorda com as conclusões do estudo porque acontece que alinham com as conclusões dele. Não é isso. Eu acho o estudo por natureza estúpido, porque reparem uma coisa, tudo que sai do estudo... já dá uma volta. Não, tudo o que sai do estudo nós sabemos, não é? Quer dizer, há malta eu concordo com o estudo, mas é uma verdadeira merda o que eles fizeram. Há malta Não, é óbvio. Não se vai gastar dinheiro, porque os investigadores tiveram muito trabalho a perceber uma coisa que é óbvio que todos nós já sabemos. Há não sei quanta malta agarrada à raspadinha. Olha, vou contar uma história muito rapidamente, que até já contei no outro dia no Twitter. Eu há algum tempo, não foi assim há tanto, numas mudanças, gostei tanto daquela malta, malta mesmo profissional, seríssima, trabalhadores. Gostei dos gajos e, no fim, abonei-os com uma gratificação muito simpática e generosa. Porque achei que aquilo tinha sido bem feito. E eu acho que quando as pessoas... É como nos restaurantes. Eu acho que as pessoas, quando, independentemente de eu estar a pagar a fatura e estar a pagar o serviço, eu acho que quando alguém se dedica e é simpático, e se calhar até faz mais do que é obrigado, deve receber ainda assim, um livro de impostos, não é?
E pronto. E depois fomos a um café que eu ia também pagar umas minis. Pois estouraram à minha frente, isto é rigorosamente verdade, estouraram à minha frente o que eu lhes dei em raspadinhas. E eu fiquei chateado, como é evidente. Fizeste isso no Twitter, não foi? Sim, fiquei chateado e manifestei. Porque de facto, quer dizer, acho que é tão estúpido. Na altura que eu lhes disse foi qualquer coisa como, agora não me lembro, mas de cor foi, se vocês não precisam, então ficava eu com eles, que a mim dá-me jeito. Porque é estúpido, não é? E portanto, e muitas vezes as pessoas têm uma folgazinha orçamental e vai tudo nessa merda porque acham que vão ganhar, sei lá, 50 mil, 100 mil euros. E de facto isto é uma questão de, não me chames arrogante, Maria Escasa, isto é uma questão de inteligência. É uma questão de... Sim, senhores. Eu posso... Se nós estivéssemos a ser politicamente corretos, estávamos a dizer que era um imposto sobre a ignorância e era explorar a falta de formação, que é a maneira como a Maria Escaja vai falar, porque é uma pessoa que, pronto, ao contrário de nós, consegue ser eleita para coisas. Vocês também Zé Pedro nunca Silva, tentaram. terminaste? Se não vou à Terminei, Maria. acho que está Então, bom. Acho que Espera está aí, bom. Zé Pedro, já foste candidato a alguma coisa? Já. Então, não, Já falou disso várias vezes aqui neste podcast. Falou, Mas também já fui eleito. Eu às vezes, há semanas em que eu não ouço o podcast. Mas deixei-me que eu não vejo. Mas olha, mas Não deixei-me... vejo e não ouço. Mas vou dizer uma coisa, mas deixei-me disso que isso é pior que o jogo. Atenção, deixei-me disso. Olha, digo já, não digo nada. Maria Escaja, então vamos pôr aqui alguma elegância neste debate para perceber se é um problema de inteligência ou de ignorância ou se é outro problema qualquer, esta coisa do vício do jogo. Não, na verdade é um imposto... Ai, desculpem. Na verdade é um imposto sobre a ignorância. Não vou roubar as palavras de João Maria Joné. Mas, primeiro, este tema custa-me um bocadinho falar dele no café. Quer dizer, não custa, só me estraga a vibe do café, que é estar aqui a dizer disparates. E este tema é bastante sério e preocupante, mas a verdade, eu não acho que seja uma questão de inteligência. Acho que é uma questão cultural e social. E acho também, e parece-me que o estudo irá ao encontro desta minha opinião. Ai, vocês desligaram todos os microfones e agora está Eu tudo... não, eu tenho ligado e estava mesmo... É cultural e social porquê? É alguém que os obriga a ir estourar o... É cultural e social porquê? Isso não, é uma forma que parece fácil, de ganhar dinheiro. E desresponsabilizamos todos. Repara, porque desculpa interromper-te, mas é que nós com essas conversas desresponsabilizamos todos. Ou seja, se eu mandar o orçamento da minha família toda a vida porque jogo, em vez de me dizerem, tu és um anormal, o que é que vamos dizer? Isto foi social e cultural. Ele foi afetado pela cultura e pela sociedade à volta dele. Não! Foi estúpido! É uma doença, Zé Pedro. Não é estúpido, é uma doença. É uma doença. É um vício, é uma doença. Pronto, e tem que ser tratada como tal. Exato. Comprimidos. Zé Pedro. Não, mas continua, desculpa, continua. Eu concordo com a Maria. Isso é levemente insensível. Tu alguma vez conheceste... Eu não acredito que na tua vida nunca te tenhas cruzado com ninguém que fosse viciado no jogo. Ou no álcool ou na droga, que é mais ou menos a mesma conversa. Sim, estamos a falar de vícios. Sim. E Tu cruzas quem com por acaso acho que a sociedade julga mais um bêbado que arruína a família do que um jogador. Um bêbado ou um drogado? Não, se arruinar a família eu acho que julga de igual forma. Um bêbado ou um drogado a sua própria são sempre mais julgados. Eu acho que um bêbado e um drogado têm pior fama. E na verdade parece-me, apesar de solidarizar-me com o problema, mas repara, o bêbado e o drogado têm alterações de comportamento, o que faz com que também seja mais fácil julgá-los. Uma pessoa que é viciada no jogo não vai para a rua insultar-te e cambalear e bater em coisas. Mas deixem-me só dizer uma coisa. Deixem-me só dizer uma coisa. Eu quando utilizo estes acho que houve alguém na minha família que foi vício, mas eu não conheci. Toda a gente tem essas histórias. Não, mas acho que foi Deixem-me só dizer uma coisa. Levou a família à ruína, que lá está. Por isso é que tu hoje em dia és do Bloco de Esquerda, porque senão serias, eventualmente, não sei, uma baronesa do PSD. Não, do PPM mesmo. Não, mas deixem-me só dizer uma coisa. Quando digo estas coisas, eu não estou a julgar, nem estou a dar-me como exemplo. Eu sou estúpido em muitíssimas coisas, não vamos estar agora aqui a fazer terapia, não é? Sim, tu jogas o Totoloto.
Exatamente, portanto, ou seja, Mas eu também quero sou é que- estúpido em muitas coisas, não quer que as pessoas Pronto, eu achem. não estou aqui. Eu não estou aqui a Também dizer vou que os fazer outros essa são todos burros. declaração de interesses. Não, eu não estou a dizer que os outros são todos burros e irresponsáveis e que eu sou inteligentíssimo e irresponsável. Não. Sou uma besta quadrada em maior parte dos aspectos. Eu estou a dizer que nós, quando utilizamos esses temas de que é cultural, que é social, que é uma doença, estamos a fazer uma coisa que não é tens que fazer vozinhas, está bem? Lá porque se não Não. fosse o Johnny a dizer, não tinha feito essa voz. Já faço, mas Ah. nós só estamos Por a cometer acaso, um ela erro às muito... vezes faz. Estamos só a cometer um erro muito grave, que é a Para de defender, desresponsabilidade. Johnny. Nós estamos a cometer um erro muito grave, que é a desresponsabilizar. Porque quando nós cometemos os nossos erros e nós cometemos-los, eu vou dizer que foi a sociedade, eu vou dizer que foi a cultura, eu vou dizer que é a doença. E o que eu acho é que... Mas é uma doença, não é vou dizer que é uma doença, é uma doença. Em alguns casos, como é por demais evidente, são coisas que são diagnosticáveis, mas na esmagadora maioria, não. Portanto, E é algo que se as pessoas forem confrontadas Olha, com um estudo de José Pedro Silva. Maria, então só para perceber, achas que este sentido de responsabilização faz sentido ou não? Deixa só dizer isso, aqueles rapazes das mudanças são doentes viciados em jogo, estão neste momento do casino, pelo amor de Deus, quer dizer, são só pessoas que não sabem gerir as suas finanças, porque o país, na escola, não lhes deu condições de saberem gerir, ter a capacidade de gerir as aulas de literacia financeira. Ok, agora deixa eu ouvir um bocadinho a Maria, por favor. Para perceber se compreendes o sentido de responsabilização ou não, ou se não faz sentido falar nisso. Compreendo o sentido de responsabilização individual nisto como em tudo, não é? Quer dizer, nem todas as tuas ações e atitudes são produto da sociedade ou cultural, como é lógico, eu não sou tonta, Zé Pedro Silva. Não é tonta que se chama marxista. Pá, mas tu está... Eu não disse uma coisa nem outra, Está o Marcelo Rebelo de Sousa aqui, está o Johnny que hoje resolveu deu-lhe para defender o Zé Pedro Silva em tudo. Mas é lógico que a facilidade do acesso ao jogo, a promoção do acesso ao jogo, não nos vamos esquecer que há 3 anos, ou há 2 anos, 3 anos, houve uma raspadinha do património promovida pelo Ministério da Cultura, que era uma raspadinha, compravas uma raspadinha e estavas a contribuir para não sei o que do património porque pandemia. Durou pouco. Vamos lá ver, ninguém faz maços de tabaco temáticos do padrão dos descobrimentos e do Mosteiro dos Jerónimos, não é? Agora vou comprar aqui este maço, vai reverter para o Mosteiro. Aí provavelmente deixava de comprar. Eu, se fosse o padrão dos descobrimentos, deixava de fumar. Que seria. Mas como é lógico, há uma promoção do jogo e um fechar de olhos em relação ao jogo que não existe com outros vícios. E aí sim, acho que é uma questão social e cultural. E toda a gente conhece alguém que, não, a minha... Por exemplo, olha, hoje fui almoçar a um restaurante no meu bairro e estava um senhor a dizer, a dona não sei quantas, no outro dia veio aqui e ganhou 1.000 euros numa raspadinha. E as outras pessoas, bora comprar uma raspadinha, se calhar ainda nos sai 1.000 euros. Não! Mas a questão é, primeiro há falta de dinheiro. E tu chegaste lá e disseste, não, dê-me também uma, que eu também quero. Dê-me a mim, que eu dou-lhe 2.000. Roubou a senhora, tenho a certeza. Repara, eu não sou... Eu compro raspadinhas já... Eu compro raspadinhas de vez em quando. O meu avô joga Euromilhões. Eu digo-lhe sempre, se ele não me quer dar a mim, e eu todos os dias faço um sorteio com os olhos do Euromilhões para ver se lhe tenho de dar alguma coisa. E comprometo-me a dar. Mas ele dá-me a mim, em vez de dar à Santa Casa. Ele nunca ganhou nada. Às vezes compro raspadinhas, de vez em por acaso, agora é pouco. O meu avô põe a mesma. Portanto, vocês dos 3 são os viciados, é isso? Mas isso é saudável, o que a Maria Casa está a dizer que faz. É uma coisa que é saudável. Mas é saudável porquê? É saudável porquê? O que é que isto faz por mim? Saudável é comer uma salada ao almoço, não é? Comprar uma raspadinha com o dinheiro do troco. Não, digo uma coisa. Ganha uma data de dinheiro a apostar que o Marrocos-Dinamarca ia ficar 0-0. E eu apostei 50 euros que o Coates marcava um golo, ganhei-os. Uma vez. É o que eu digo. Eu também já apostei coisas na vida, sei lá. Uma vez repara, começámos por ofender todos os jogadores e acabamos a conversa a admitir que somos todos os jogadores. Espera. E apostei também no mítico jogo Sporting de Braga do ano do campeonato, quando o Gonçalo Inácio foi expulso, e apostei que ganhávamos e também ganhei 50 paus. Foi as únicas vezes que apostei. Vocês têm noção que este café vai nos 40 minutos, certo? Não, já não estamos no café, já estamos quase no bagaço. Ok. Já passou, já não... Só para verem como eu sou coerente, e agora vou dizer uma coisa que vou ficar tão bem na fotografia. Isto é um bocadinho o visual signaling, vai ter que ser. Eu vou-vos dar um exemplo, vou cometer uma inconfidência.
Eu no meu pequeno pasquim, imprensa falsa, a maioria, olha, os meus estudos, 99% dos e-mails que eu recebo para fazerem publicidade no site são apostas desportivas. Aliás, eu digo 99 e é mesmo assim porque raramente depois são outras coisas, porque depois do resto é tudo publicidade do Google. Mas os contactos diretos são de apostas desportivas. Como vocês veem aí, uma série de podcasts, e de sites e de influencers e tudo isso, com apoio de apostas desportivas e até com códigos e tudo isso. Eu recuso todos. E se calhar por isso é que o meu pasquim também tem o farto de rendimento que tem. Mas recuso. Recuso porque não ponho publicidade. No Google às vezes aparece-me lá, mas isso eu não controlo porque é a publicidade da Google AdSense. Mas a Google AdSense tem um grande controle sobre essa publicidade, por isso é que eles têm que fazer diretamente. E eu recebo muitos e-mails desses. Estamos muito interessados na audiência do seu site, não sei o quê, quero falar sobre... Tudo, vai tudo para trás. Não ponho publicidade de apostas desportivas. Portanto, só para dizer que sou coerente um bocado nisso, porque não promovo isso. Não significa que acho que o Estado deva proibir. Não, o Estado não tem que... Não. Agora, eu, no meu espaço, não promovo apostas desportivas. Pode ser uma braga. Olha, eu quero só dizer uma coisa. Mesmo para encerrar, para avançarmos, que ainda temos outros temas. Há uma coisa que o Zé Pedro diz várias vezes e que me incomoda mesmo bastante, que é chamar pasquinho à imprensa falsa. A imprensa falsa não é um pasquim. A imprensa falsa foi, durante anos em que eu estive emigrada e não via notícias de Portugal, era a minha ligação às notícias da terra. Portanto, houve até ali nos Estados Unidos aquilo. Mas se ele se identifica como pasquim, não podes ser tu a contrariar, Maria Escajo. Isso até é estranho para uma pessoa do bloco. Pois não tinha pensado nisso. Vamos avançar então. É falsa modéstia. Vamos avançar então para o debate emocionante da moção de censura. Mas isto é verdade o que eu disse. Debate é preocupante, mas verdade. Debate da moção de censura promovido pelo Chega, que mais pareceu um debate de moção de censura à direita. Não sei, Joné, daquilo que viste ou do que não viste. Joné, usa um i só para dar assim um toque mais brasileiro. Parece mais divertido, já que estamos tão divertidíssimos. Porque li em vários artigos de resumo do debate que parece que António Costa ficou meio a gozar o prato. A certa altura, Pedro Filipe Soares disse: vou tentar dar alguma utilidade a este debate. De facto, o que é que te pareceu? Que isto foi um passeio no parque para António Costa ou sentiste a direita mais mobilizada do que nunca com esta moção de censura? Tu fazes estas perguntas a gozar. Não faço, não. Eu nem me ri. Estou a dar respostas sérias. Tu nunca te ris. Também é verdade. Achei uma moção de censura cómica, porque por ser tão em cima do início da sessão legislativa, gastaram já o trufo. Esta moção de censura, para mim, é uma coisa simples, que é o Chega, está preocupado com não ir ganhar os tachos referentes a sustentar um governo regional da Madeira e, como tal, quer fazer o máximo de escarcéu possível, de forma a ver se ainda reduz a distância para o PSD e evita a maioria absoluta. Para mim tem pouca história para além disto, mas não deixei de achar graça que uma das coisas que diziam sobre o governo era que o governo está em fim de ciclo sem brilho, sem objetivos e sem estratégia. Isto podia descrever a liderança parlamentar de Joaquim Miranda Sarmento também. E gera polémicas e controvérsias, não resolve problemas. Ora, isto é o Chega, não é? Gera polémicas e controvérsias e não resolve problemas. Tu vais a ver tudo o que é tema que eles dizem que é a deterioração da justiça. O que é que o Chega propõe de reforma da justiça? O que é que querem fazer? É prender a única coisa que propõe é prender todas as pessoas que sejam criminosas e sejam do PS. Naquele cartaz das cruzinhas eu não vejo nada para o Duarte Lima ou para o Luís Filipe Vieira, que também podiam estar presos e não estão. Portanto, depois tem para a saúde. Para a saúde é sempre aquelas coisas proclamatórias de deviam abrir o hospital X, deviam pagar não sei quanto aos funcionários. Com que dinheiro? Como? Expliquem como. Nisso Chega, aprendeu com a degradação do debate parlamentar que já o Bloco de Esquerda trouxe, que é esta coisa do se o país fosse perfeito, deviam fazer assim.
E depois o governo responde assim: pois, mas não é, e agora? E, pois, vocês são uns gatunos, porque não é. Mas isso de estarmos a falar mais do Chega, como estás a falar agora, também não é sintoma de degradação do PSD. O PSD devia estar a tomar o leme nestas discussões todas mais a Mas sério, mas como eu comecei, já disse 1000 vezes, o Joaquim Miranda Sarmento, não sei que talentos é que ele terá, porque eu já li o livro de macroeconomia dele e acho que aquilo ficou desatualizado mais ou menos em 1987, e como saiu 30 anos depois é um bocadinho preocupante. E para político só tem jeito para se oferecer a toda a gente, porque de resto não tem oratória, não tem ideias, não tem carisma. Pronto, veste fatos, se calhar é isso. Tenho alguma dificuldade em perceber porque é que o PSD não quer estar presente no Parlamento. Ou melhor, não tenho dificuldade, frustra-me, percebo, porque o Luís Montenegro, qualquer brisa dar, o assusta enquanto líder do PSD, não é? Se uma pessoa dá um discurso em condições, ele ainda fica forçado a demitir-se. Portanto, percebo que não se fale de PSD por isso e também porque a moção de censura é do Chega, porra. Portanto, acho que a certa altura os senhores são eleitos, fazem uma moção de censura que me faz lembrar aquelas que se faziam ao governo no tempo da Troika pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, e eu apetece-me falar disso, dizer que, olha, parecia a mesma coisa. Wishlist, isto devia ser tudo rosas, não é porque vocês são uns gatunos, a profundidade do debate nem vê-la, e pronto, é deprimente, mas se fosse só Centrão também era deprimente, mas era bom que existissem partidos em Portugal, que pareceu-me ver a Iniciativa Liberal e o LIVRE a quererem fazer um bocadinho mais isso, a querer discutir a fundo os temas. E para os disparates do governo de aumentarmos não sei quantos milhões, não sei o quê, dizer, contrapor com dados comparativos, para os disparates do Chega de queremos fazer não sei o quê, contrapor com o que é que fazem sobre isso. Mas pronto, assistir a um debate parlamentar já nunca foi uma coisa muito fantástica, mas infelizmente uma tática da extrema-direita é torná-lo insuportável, que é para aumentar o sentimento antiparlamentarista da extrema-direita e da extrema-esquerda, diga-se, ou da esquerda radical, porque também não é propriamente defensora da iniciativa da democracia liberal. E os antiparlamentaristas têm esta coisa, tornam o debate estéril, parvo, e isso depois diminui a popularidade do Parlamento e ajuda à causa deles. Zé Pedro Silva, para termos debates desta categoria, mais valia não termos debates, e se de facto concordas com o Joné que esta estratégia de tornar o debate também. para tornar o debate insuportável só dá jeito ao Governo e ao Chega. Sim, não, ao Chega não acho que tenha beneficiado. Se bem que para o eleitorado de que falamos, utiliza-se o adágio popular, para quem é bacalhau basta, e aí acho que funciona tudo, corra bem ou corra mal. Aquilo acabou por ser, de facto, o debate quinzenal, quer dizer, falou-se muito de que isto adiou o debate quinzenal, mas não, isto foi um debate quinzenal. O que eu acho que ouvi muita gente dizer que, como uma maioria absoluta, uma moção de censura é inútil, que não se devia apresentar. Eu com isso não concordo nada. Acho que para já, em situações de moções de censura com estratégia, com cabeça, tronco em membros e tudo mais, pode haver até dissidências no partido que apoia o governo, isto num exemplo quase académico, e pode fazer cair um governo. Aliás, não seria a primeira vez. Portanto, uma moção de censura pode ser sempre apresentada apesar de uma maioria absoluta. Isso não faz qualquer sentido, e também nem que seja para se marcar posição, o que também faz sentido ou fará sentido. Quando não se tem estratégia alguma, aí é que já não fará tanto sentido, e eu acho que foi um bocado o caso. Eu até vou ter que contar uma anedota que já aqui uma vez também contei, para dar um exemplo, para conseguir explicar o meu ponto de vista. É aquela anedota do fulano que vai na rua e vê eu não quero ser escatológico, portanto, vê uma bostinha, um cocó. E então ele olha e parece-lhe um cocó. Mas primeiro aproxima-se e diz:
Não, cheira, de facto cheira. E depois põe a mão e prova e diz, não, isso sabe, é mesmo cocó. O que eu quero dizer com isto? O Chega, nós achamos que é um partido, não estou a chamar cocó ao Chega, porque eu não chamo cocó a nenhum partido. Não estás? Eu agora Não. ia tirar essa brilhante conclusão e ia dizer Não. que foi a coisa mais acertada que disseste neste podcast. Não, mas tu já sabes que o meu espírito democrático vai ao ponto de até estas pessoas podem estar num parlamento, eu tenho que combater a ideia delas, as ideias delas, não tenho nada aqui para o Tribunal Constitucional e ilegalizar partidos, eles têm que ser combatidos. E, portanto, é apenas um exemplo para se perceber que as ideias que nós temos, que é um partido sem ideologia, sem doutrina, sem estratégia, sem perspicácia política, é um partido, é um conjunto de brutamontes que vivem à sombra de um comentador da CMTV que tem popularidade. Depois nós vamos a ver e confirma-se. Olha, é mesmo. É de facto isso. Porque podia não ser. Isto podia ser um Vox. Isto podia ser um partido assustador a esse nível. Que tinha, de facto, mesmo estrutura. Este não tem estrutura alguma. Isto eu nem sei muito bem. E viu-se um discurso péssimo de André Ventura. Básico. E, portanto, nesse aspecto... Por acaso não disse isso, mas apoio-te nisso. Acho que correu mal. Eu achei que correu péssimo. Aquele discurso, como digo, tem aquele receio de que para quem é bacalhau basta. Mas em termos de discussão política de profundidade, se quisermos, absolutamente oco. E, portanto, nesse aspecto, achei uma coisa absolutamente terrível, uma oportunidade perdida, e depois o governo, como é evidente, tem um trabalho facilitado, que é chegar lá e dizer, nós somos maus, mas vocês estão todos ainda piores. E nós, ao ouvirmos os outros, pensamos, se calhar tem razão. É porque a estratégia do governo e do PS é dizer, nós podemos ser maus, admito, mas vocês são ainda piores. E nós olhamos para aquilo e dizemos, isto faz algum sentido. E é desse ponto de vista que eu acho que o governo vindimou aquela gente toda. Ganharam, mas largamente. Aquilo foi um passeio na avenida. Aliás, eu já disse, se fosse António Costa, eu fazia com que o PS apresentasse uma moção de censura para a semana ao governo. Eu queria outra vez. O PSD levou uma tareia, mas uma coisa que às tantas deu dó. A Iniciativa Liberal, nem sei que figura fez, porque o Coutrinho fez para lá umas brincadeiras, Costa nem lhe respondeu. Tratou-o quase como um inimputável. Nem lhe respondeu. Eu gostei, por acaso. Deve ter sido o que eu gostei mais. E agora está próximo de fugir para a Europa, portanto. Eu achei que a intervenção de Coutrinho foi boa, mas a partir do momento em que não leva a resposta do Primeiro-Ministro e se ficam com isso, achei que, porque tinham a oportunidade de voltar à carga, ficaram-se completamente sem a resposta. E depois há outra coisa. Não ficaram sem tempo? Não, porque depois há outra ronda. Estamos a falar da primeira intervenção do Coutrinho. Depois tinham que dar outra resposta em bloco, mas tinham que frisar que não tinham obtido resposta às perguntas que tinham colocado, que foram algumas e que foram inteligentes, é isso que eu digo. Mas a partir do momento em que permitiram que o Primeiro-Ministro fizesse só uma brincadeira e risse para a bancada e depois virasse para o Chega, como é que é possível, não é? E depois há outra coisa, é que a IEL perde o debate a partir do momento em que aprova aquilo. E aprovar aquilo, eu não digo isto porque aprovou uma moção da extrema-direita, não é isso que eu digo, porque vocês já sabem que eu não tenho essas coisas, não concordo nada com essa ideia. O que eu digo é que aquela moção é fraca. É fraca, não tem estrutura. Portanto, eu se estivesse ao lado da Iniciativa Liberal, eu estou contra o governo, as pessoas todas sabem, porque eu sou a oposição e que eu estou farto-me de bater neste governo, farto-me de apresentar soluções alternativas, mas eu não aprovo esta moção. Porque esta moção é tão má ou pior que o governo. Porquê? Porque não tem estrutura, porque não tem profundidade, outra vez. E, portanto, achei que, nesse aspecto, a Iniciativa Liberal também vai à vida. Depois, a esquerda fez aquela coisa toda de como se fosse debate quinzenal, portanto, fez lá as suas coisas. Só uma nota para Rui Tavares. Rui Tavares é o único que cai um bocado na esparrela. Porquê? Porque se põe a virar-se para o Chega, e eu já vi que isso foi altamente viral, e que recortaram o discurso dele e passou pelas redes sociais todas como o bravo que se pôs ali a enfrentar os fascistas. É isso que o Chega quer. Sim, mas parece quase o idiota útil. É isso que o Chega quer. O Chega quer que o outro lado da bancada, do Parlamento, aliás, os ataque e que diga aquelas coisas todas porque para o eleitorado deles... Acho que não, porque aquelas coisas nem sequer são ataques ideológicos, são ataques eficazes
ou Não. à honestidade daquelas pessoas? Bem, acaba por ser um combate, como estavas a referir, Zé Pedro. Sabes o que acontece? Acontece que é chover no molhado, porque já toda a gente já sabe que a esquerda vai dizer que o André Ventura falsifica notícias, mas o eleitorado de Mas André isso não Ventura... é ideológico, não é à esquerda, deve-se dizer, deve-se deixar dito, este senhor é um aldrabão. Eu acho isso Mas bom. o que eu te estou a querer dizer, quando eu digo que é chover no molhado, é que toda a gente já sabe que Rui Tavares acha o André Ventura e o Chega um aldrabão, e toda Mas a não gente já sabe ficava no registro de outra o eleitorado dele, mas não precisa ficar no registro, porque estás a dar quando eu digo que estás a ir ao encontro do jogo deles, é porque eles querem que tu digas isso. Porque para o eleitorado deles vocês é que são os aldrabões. E relativamente às notícias falsas de André Ventura, o que é que diz o eleitorado dele? Não. As notícias do Expresso, do Público, do Diário de Notícias, e essas é que são mentira. Portanto, ou seja, eu digo que tu só estás a dar destaque, em vez de ignorar. E eu, se estivesse no lugar se eu tivesse a liderar uma bancada parlamentar, no caso de Rui Tavares, eu fosse um deputado, eu, de facto, encarava aquela moção como um debate quinzenal e fazia ali a minha vidinha. Ignorava completamente. Tu dizes assim, mas é preciso deixar no registro que André Ventura é um aldrabão. Pronto. E o André Ventura diz que os outros são aldrabões. Porque há pouco dizias isso. Dizias que ele vive dizer que são todos os ladrões e os gatunos. Pronto. E agora a oposição diz, todos os dias vai dizer, e vocês são os aldrabões. E não saímos disto. Portanto, o que é preciso é aproveitar cada minuto do Parlamento para se mostrar que se é uma alternativa, e é isso que ninguém consegue. O PSD não conseguiu. E ele fez boas questões, mas agora andamos todos... o que é que está na berlinda agora? É o IRS. Isto ciclicamente é uma coisa. Agora é o IRS e estamos em leilão. Quem é que baixa mais? Quem baixa mais? Pronto. Agora o CDS hoje apresentou uma proposta de baixar o IRS. É o IRS, pronto, para a semana é o IRC, depois é o Imposto sobre os Combustíveis, é isto. Mas, portanto, eu acho que é Mas o preferível... CDS apresentou uma proposta onde? Nas notícias. Baixar 2% do IRS em todos os escalões e uma isenção qualquer até aos 35, qualquer coisa deste género. Mas muito bem, para terminar, falta a Maria. Neste momento estamos em leilão de IRS a ver quem dá mais ou quem baixa mais. Por isso eu acho que essas lutas com o Chega, que, como eu digo, só os beneficia, é perder tempo parlamentar para lutar contra as ideias deles. Muitas vezes a luta contra é promovendo as nossas, não é? E pronto, é isto que eu tenho a dizer. Certo. Maria, neste passeio do parque que Zé Pedro Silva referiu, onde é que fica a esquerda, que está à esquerda do governo? Eu primeiro devo dizer que concordo com bastantes coisas que o Zé Pedro acabou de dizer. Esta moção não serve, não tem utilidade prática, nem o Chega provou ser uma solução de governação, como provavelmente eles tentam, que se calhar nem tentaram, porque também não é esse o objetivo. Primeiro fazer uma moção de censura na primeira ou na segunda semana do regresso depois das férias é só para criar caos e para dar notícias e tudo. Acho que o Chega está... Eu acho que o Chega deve estar a sentir que está a perder, ou que pelo menos estagnou, e quer arranjar forma de voltar a ser o partido do descontentamento mais ainda. Eu acho... Descontentamento plus. Descontentamento plus. A esquerda... pareceu-me que vários partidos de esquerda fizeram o que tinham a fazer, que era desvalorizar esta moção de censura. Isto não é uma questão. Esta moção não é séria, nunca o foi. E quem sai, e como vocês disseram, qual de vocês, já não sei quem disse, Zé Pedro achou, quem sai melhor disto é o governo, sem qualquer dúvida. Porque prova-se não há uma alternativa, prova-se, dá uma falsa sensação de confiança no próprio governo. Quem sai melhor disto, eu se fosse António Costa também ia pagar a alguém para me apresentar uma moção de censura todos os meses. Enquanto fosse assim, o PSD não consegue mostrar ser uma solução. As soluções... E há outro problema, que é o PS continua a governar de uma forma bastante centrista e que rouba espaço às próprias políticas que poderiam ser propostas pelo PSD.
Portanto, esta moção ridiculariza o debate parlamentar e eu acho que dá-se demasiado tempo a merdas que o Chega faz para mostrar que está ali, que está vivo e que conseguem gritar muito e borrar muito e chatear muitas pessoas. Não... Queria só dizer que neste podcast tanto se pode dizer cocó como merda. Não sei Foi se a primeira tive vez, algum olha, receio, foi uma das primeiras vezes salvar. que eu usei uma palavra, um calãozinho. Mas para roçar merda a não é asneira, calão. foi Peço este. imensa desculpa. Está no dicionário e tudo. Não foste educado pela minha mãezinha. Não, por acaso, que eu me lembro não fui, mas enfim. Eu prefiro as neiras as catologias, cocós e não sei o que é que eu não gosto de nada. Pá. Foste tu que disseste cocó. Eu sei porque tinha que dizer que não ia dizer o quê. Mas é uma chatice. Bom, para encerrarmos a nossa discussão... Eu acho que não se deve entrar nestes debates quando são promovidos. Este tipo de debate promovido pelo Chega, eu acho que quanto menos se entrar no debate, melhor. Isto é só para ir para a lama. Olha, deixa-me... Vou-te só dizer uma coisa. Eu acho só para terminar a minha parte, só para dizer que acho que a tarefa maior, que eu acho que aí foi tipo KO de António Costa relativamente ao PSD, foi quando nos confronta com uma coisa que é a questão do choque fiscal em vários governos, mas sobretudo no Durão Barroso. Porque quando ele se referiu aos anos seguintes em que o governo teve no poder, enfim, já há um conjunto de fatores externos que são uma coisa mais difícil. Mas a questão do choque fiscal, quando o Durão Barroso promete, de facto, vence as eleições prometendo um choque fiscal, e a primeira coisa que faz é aumentar os impostos, porque o país estava de tanga, Costa aí é demolidor. Mas a incapacidade do PSD de reagir a isto, se bem que entrava um bocado naquela luta, enfim, de terra queimada, não é? Porque a incapacidade do PSD de responder a isto, porque o PS sempre fez exatamente o mesmo. E a quantidade de vezes em que ganham eleições com promessas. Aliás, mesmo a geringonça foi baseada num virar de página que nunca ocorreu. A austeridade passou a ser... Houve a devolução dos rendimentos, que teve com certeza impacto na vida das pessoas, mas a austeridade depois... Isso, Pedro, é que enquanto tu estavas a prestar atenção a campanhas... Tu e o António Costa estavam a prestar atenção a campanhas eleitorais, para depois se lembrarem e criticarem os vossos adversários e não sei o quê, o Joaquim Miranda Sarmento estava a... ia dizer uma coisa muito desagradável, mas pronto. Estava a ler a Margaret Thatcher e a entusiasmar-se, pronto. Portanto, neste momento estou a imaginar o Joaquim Miranda Sarmento. Não consigo. Obrigado. Mas pronto, estava fechado. A brincar com a Dama de Ferro. A brincar com a Dama de Ferro. Ai, man, o que é que se passa hoje? Estava a entusiasmar-se academicamente com o neoliberalismo. E pronto, e entretanto... era isso! Entretanto, claro. outras pessoas, pronto, estavam a aprender a ser políticos, o que para ser político depois acaba por ser mais ou menos importante. Muito bem. Depois desta... Assim, não sei se tenho condições para continuar, mas vou tentar. Vamos encerrar esta discussão do dia de reflexão falando... que este podcast acaba no episódio 201. Exato. Vamos falar de... Um belo autocarro para quem vai sair à noite e é do Restelo. Exatamente, de um estado ridículo das coisas, ao fim de, penso que são 35 anos de emissão, os microfones da TSF estão desligados desde a meia-noite desta quarta-feira. Os trabalhadores e jornalistas exigem respeito depois de salários em atraso nas negociações, de ajustes à inflação. Na verdade, eu acho que à hora que estamos a falar sobre este assunto, talvez já não estejam. Pode acontecer. Não, já não estão. Já terminou há 20 minutos. Olha, então terminou há 20 minutos, mas podemos... Pode ser bom ter terminado, não sei, porque eu li hoje que estavam em cima da mesa reuniões, portanto, mas vamos falar daquilo que aconteceu, porque é uma coisa, de certa forma, histórica. Joné, isto é uma situação repetida de vez em quando. Eu lembro-me quando comecei a minha curta e parca carreira no jornalismo, assistia a um despedimento coletivo de 120 pessoas, de vez em quando temos sempre, até agora recentemente na Bola também houve vários despedimentos. É uma situação que parece que nos vamos ter mais ou menos de habituar. Agora que estamos a caminhar para 50 anos de 25 de Abril, peço desculpa pelo certo moralismo no meu tom de voz, mas estas situações chateiam-me levemente. Sempre que olhas para estas greves e estes momentos históricos que só revelam um mau estado do jornalismo, da sua condição,
ficas mais preocupado ou achas, bom, é difícil que isto se resolva? Bem, eu queria dizer a coisa importante que é, eu sou comentador na TSF, num programa chamado Minoria Absoluta e também ocasionalmente no Fórum TSF, para o qual também me chamam, apesar de depois de fingirem que não chamam as pessoas e que as pessoas é que ligaram para lá. E gosto da TSF e tenho pena, e gosto de muitas pessoas lá, e tenho pena que isto esteja a acontecer, mas gostava de dizer que noticiou-se que havia salários em atraso, os trabalhadores nunca disseram isso, não aconteceu. Houve um pagamento que foi um dia depois do que está marcado, Foram 2. ou 2, mas não houve salários em atraso e agora a administração vai usar essa ideia de que os trabalhadores estão a mentir, a dizer que há salários em atraso para descredibilizar esta greve, e eu, preocupado com isso, tenho a dizer isto. O que há ali de mais grave do que salários ou não salários, porque aquilo até é das poucas coisas de imprensa em que ainda há algum dinheiro, são estas influências esquisitas e não muito explicadas aos trabalhadores no Conselho de Administração. Primeiro, e conhecemos o Dr. Marco Galinha e a sua recomendável ligação a oligarcas russos. Agora parece que vem dinheiro, dizem, não sei, alegadamente, do Brasil, de malta ligada ao financiamento de campanhas eleitorais, nomeadamente Lula da Silva. Ninguém consegue perceber bem quem é que está a pôr este dinheiro novo no Conselho de Administração, porque é que de repente o Zé Paulo Faf, que era uma pessoa que, para quem perceba um bocadinho do mundo da comunicação, o termo técnico que se usava era pedinte, agora é administrador de um Era grupo de imprensa. editor do Tal e Qual. Sim, mas antes era pedinte. Andava ali nos restaurantes do Algarve a fingir que conhecia as pessoas, a ver se alguém lhe deixava uma migalha para ele almoçar. Mas é estes pedintes chiques, não é? Pedintes de tachos, não é pedintes que pronto passam fome e coisas. E passou de pedinte a isso, a diretor de campanhas negras num jornal disparatado, e não sei encomendadas por quem, e agora passa para administrador de um grande grupo de imprensa, que é uma coisa que a sua carreira medíocre já merecia, porque normalmente é assim que se recompensam medíocres em Portugal. E pronto, fico já a contar com mais uma coisa a dizer mal de mim no Tal e Qual, porque a coisa dos medíocres é que ouvem tudo. Estão sempre com muita vergonha do que são e depois andam muito à caça de quem é que os insulta. Pronto. Acho que se eu fosse trabalhador da TSF também estava preocupado por figuras como estas de repente aparecerem no Conselho de Administração, ninguém percebe, influenciados por quem, nem porquê. Pelo que eu percebi, E sem competências para o cargo que ocupam. pelo que eu percebi, acabou-se a mama da Câmara de Cascais há uns tempos por uns desentendimentos para este senhor que se servia um bocado disso. Precisou daqui de arranjar umas coisas diferentes, fez esse pasquim, esse sim um pasquim, Zé Pedro Silva, não o teu. Eu nem sei qual é que é pior, se é o Tal e Qual, se é o Correio da Manhã. Eu acho que o Tal e Eu Qual acho que tem ainda a é o coisa Tal e mais Qual. vergonhosa de que ninguém compra, não é? Então, Sim, há uma grande diferença ainda assim. é uma E coisa pegas que naquilo e parece o rolo de papel higiênico de folha única. já nem se Umas fazem daqueles tão maus folhinhas. como aquele jornal. E o que é curioso é que ele existe para naquelas versões online alguém tirar uns screenshotzinhos e andar a correr em grupos do WhatsApp de políticos e só políticos é que ligam. E pronto, fazem lá umas campanhas, acham eles negras. Mas eles nem sequer têm notícias online. Pois não sei.
O site tal e qual é shady as it gets. Certo, sim, Solidariedade com os trabalhadores da TSF por terem de lidar com estas figuras. Algumas parecem, pelos nomes indicados, ligadas historicamente ao Miguel Relvas, outras coisas indicar-me-iam Sócrates World. Estou confuso, mas há um partido com alcance bipartidário em Portugal, que é o Partido da Negociata, e esse se calhar é capaz de unir estas duas ilustres figuras que seriam José Sócrates e Miguel Relvas. Não sei. Só dizer, para ficarmos esclarecidos, que segundo o jornalista Filipe Santa Bárbara, os salários estão em dia no momento em que falamos, mas nos 2 últimos meses chegaram depois da data que está contratualmente prevista e neste último nem sequer receberam um e-mail. Zé Pedro Silva, receio que daqui a uns tempos, eu por exemplo no meu grupo de amigos de faculdade sou o último jornalista e que o teu Pasquim vai ser o último a resistir e neste caso ainda não é conhecido nenhum processo de salários em atraso ou despedimentos coletivos, portanto só daí já tens o selo de qualidade e garante da democracia. É, porque eu funcionava a estagiários não remunerados e, portanto, não tenho grandes crises. E é só um estagiário que sou eu. Portanto, não passa Ia dar crises. uma de grupo e perguntar se era o Simplício. Exato, é o Simplício. Mas eu próprio sou o Simplício, eu sou tudo. Sou o estafeta, sou o diretor, sou o leitor também, sou eu o único leio. Mas eu quero dizer uma coisa que... Sabes muito bem que não és o único leitor. É as falsas modéstias, já há pouco te disse, eu sou assim. Mas o que é que eu queria dizer? Eu queria dizer uma coisa muito interessante. Eu, pelo menos, acho interessante. Eu não tenho dúvidas que tu querias dizer uma coisa muito interessante. Mas podes ter dúvidas, é interessante. Não, nunca. Nunca. Reparem, eu acho... Eu não sou jornalista, sou, mas vigarista. Mas tenho uma relação enorme com a imprensa portuguesa. Eu leio os jornais todos desde que me conheço. Ouvi a TSF também. Aliás, o meu pai sempre acordou cedíssimo. Quando eu digo cedíssimo é 5 da manhã e eu acordava com o barulho da TSF, com aquele famoso som da TSF. Nasceste ao som da TSF? Provavelmente. Foi, aliás, concebido. Foi concebido ao som da TSF, é altamente provável. Não conhecia. Ao sábado de manhã ouvia quase sempre a quadratura do ciclo, ainda na sua versão original, com o Zé Magalhães. E portanto, adoro a TSF nesse aspecto, em termos de marca. E com a imprensa toda portuguesa também. Mas depois acho que isto, de facto, chegou a um ponto em que está tudo desgraçado, estão os grupos todos falidos, e é uma perfeita desgraça. Mas eu só quero dizer isto para chegar a um ponto, que é, entristece-me que os jornalistas se queixem tanto e não façam uma coisa, aqui ao lado, em Espanha, experimentou-se e com sucesso. Mas não façam uma coisa muito simples, que é, juntem-se e façam um jornal. Libertem-se, aliás, destes acionistas obscuros, destas empresas falidas, mal geridas, cheias de gajos a mamar. Libertem-se disso. Quanto é que custa fazer um jornal? É uma bagatela. Não é preciso 30 milhões. Se calhar é preciso 30 mil. E, portanto, com as redes sociais, quer dizer, há 30 anos ou 40 anos, ninguém conseguia fazer um jornal. Hoje em dia toda a gente consegue. E eu não percebo porque é que tanta gente... Os 70 trabalhadores da TSF que estavam em greve se juntem e façam o seu próprio meio de comunicação. Não faças essas leituras porque me deixas numa posição... Eu não digo isso, até porque os da TSF não são os únicos que se queixam. Mas, em geral, toda a imprensa portuguesa está, de facto, nas mãos de interesses e em empresas com péssima saúde. Muitas delas com lastro de dívida. Marco Galinha diz que limpou a dívida da Global Media, e quem sou eu? Aliás, estará nas contas com certeza se ele o fez, mas que limpou a dívida, passou para o grupo dele a dívida toda, portanto limpou a dívida da empresa. Ok, portanto passa a ser uma empresa aparentemente saudável. O problema dele agora é que a empresa não pode continuar a endividar-se como se endividou no passado, e portanto a gestão tem que mudar toda. Se os trabalhadores não concordam, eu não estou a dizer que não devam fazer greves também, lutar pela sua empresa, claro que sim, mas eu vejo tantas queixas, sobretudo na imprensa escrita, façam. Em Espanha fizeram. Há N jornais em Espanha que foram feitos por 30, 40, 50 jornalistas. E são dos mais lidos agora. Acho que o OK, por exemplo, o Elo Objetivo, eu não sei se é, mas é o OK, é o Público.
O público acho que faliu e depois os jornalistas ficaram com ele. Bom, enfim, estou agora a falar de cor, mas sei que em Espanha há uns quantos exemplos de órgãos de comunicação social que pertencem a equipas de jornalistas. E, portanto, em Portugal, mexam-se, pá, livrem-se destes interesses todos, destes acionistas esquisitos. Eu não estou a chamar esquisito aos acionistas da Global Media, estou a generalizar, porque de facto é tudo sempre muito... No caso é levar com o processo com que eu vou levar. Não me interessa, podem pôr o processo à vontade, que isso é tudo boa publicidade e se perder depois não pagamos. Juntamos os dois e fazemos ou então fazemos uma vaquinha. Mas eu acho que é isso. Eu só apelava aqui, porque de facto há tanta gente boa no jornalismo que adora a profissão. Alguns abandonam-na para ir fazer outras coisas que não gostam e onde não são felizes. E eu volto a dizer, nunca foi tão fácil na história da humanidade fazer uma porra de um órgão de comunicação social. Com as redes sociais e com o apoio dos leitores, a coisa dispara. E como não tem que estar a pagar milhares de euros a administradores e a diretores e a pavões, a coisa é rentável. Portanto, façam. Libertem-se desta gente. E porque nós precisamos. Os leitores, a sociedade, precisa disto. Precisam de órgãos de comunicação social verdadeiramente independentes. Portanto, nem que seja por um espírito quase patriótico, façam isso. Fica então aqui a Para de proposta carregar no rato. de Zé Pedro Silva. Maria Escaja, tu até estiveste presente hoje na greve. O que é que tens a acrescentar sobre este Só uma episódio? Que nota. provavelmente se vai repetir. Mais Eu não vezes. acho que a solução que trabalhadores em luta devem tomar no início das suas reivindicações é fazer as malas, sair do sítio onde estavam e abrir o seu próprio jornal. Não. Até porque a TSF é uma rádio de referência, é uma rádio de notícias de referência e preocupa-me bastante que, ao abrigo dos interesses económicos e financeiros, vá parar às mãos de pessoas muito pouco honestas e com ligações muito duvidosas. Não acho que a solução seja... foram salários em atraso, houve um dos meses que nem sequer foram informados que iam pagar mais tarde, é um desrespeito até ilegal pelo Conselho de Redação. A solução não é fazer as malas e ir embora, a solução é lutar pelo sítio onde se trabalha, no qual se acredita. Não vamos todos quer dizer, para isso não havia greves, não é? Para isso nunca tinham sido conquistados direitos laborais que foram conquistados através de greves. Ai não, olha, aqui esta fábrica não tem fim de semana, eu vou fazer a minha própria fábrica para dar fins de semana aos trabalhadores. Olha, Maria, mas pois claro, sabes porquê? Porque ainda por cima, porque o teu partido, como é evidente, como vive destas coisas, claro que não quer que se encontrem soluções, quer a luta, claro, andamos sempre na luta e não saímos da puta da luta. Estamos na luta há 50 anos, não saímos da luta. É sempre uma pessoa dá uma ideia, uma sugestão. Nós temos é que lutar contra o galinha, E eu digo assim, mas podemos eventualmente... Eu não estou a dizer que as pessoas não devem lutar acabei de dizer que eu adorava a TSF. Em 35 anos foi o primeiro dia de greve. Tu já estás a mandá-los fazer as malas e abrirem e fundarem o próprio comunicação social. Tu achas que isto faz sentido? Eu não mandei ninguém da TSF, até porque eu te disse que era um problema que eu até vejo mais na imprensa escrita. O que eu disse é que aqui se prova que a esquerda precisa da permanente contestação social para sobreviver, porque é o ganha-pão deles. Só que nós temos é que encontrar soluções. Estamos a falar de direitos dos trabalhadores, Pedro. Estamos a falar de uma empresa que está a desrespeitar trabalhadores, não estamos a falar da esquerda. Maria Escajas, tu se quiseres ir para essa discussão vais-me pôr numa posição muito difícil, que é eu ter que defender a Global Media. Mas salários que se atrasam uns dias não são salários sem atraso. Não, mas vou defender, porque tem que ser, porque nós para discutirmos os problemas temos que discuti-los com a total honestidade e vendo as coisas como elas são. Salários que se atrasam uns dias não são salários em atraso. E não é preciso enviar um e-mail a dizer que me vou atrasar e não vou pagar a dia 22 ou 23 ou 24, vou pagar a dia 28. Portanto, isso não existe. E depois outra coisa que é, supostamente a grande zanga foi porque alteraram. Quando alteraram a direção. 8, Espera aí. Sim, Domingos Andrade saiu infringindo a lei. Mas supostamente, acabou de dizer o José Paiva, que estava a ler, que não houve salários em atraso. O salário em atraso tem uma configuração. Portanto, o que eles não gostaram foi que se mudasse a direção, sem serem informados, sem uma série de coisas que eu percebo que não tenham gostado. Mas isto, se tu vais falar de direitos de trabalhadores, isto não são direitos de trabalhadores. Tu podes achar que o teu patrão é uma besta quadrada, mas o teu patrão pode não estar a desrespeitar nenhum direito. Pode ser só uma besta quadrada. Isso e o ajuste dos salários em relação à inflação. É um dos pontos. Dois dos pontos. Mas estão, Zé Pedro, foi a forma que estão a desrespeitar o Conselho de Redação. O Conselho de Redação não foi convocado para questões que têm que ser convocado. Eles estão em falha.
Estão em falha. Então já vão para tribunal, não vão para tribunal porque não estão nada em falha, e tu sabes que não estão em falha, tu sabes que isto é uma guerra porque os trabalhadores Não estou em falha, eu estive lá com várias pessoas que eu conheço da TSF, uns que são meus amigos, outros que são meus conhecidos, outros que não conheço de lado nenhum, então não estive lá a ouvir. Os trabalhadores da TSF foram desrespeitados porque não foram considerados. Isso aí eu concordo plenamente com eles. Só que nós temos a dar várias voltas à questão. Eu concordo plenamente com eles porque há uma administração que está a mudar direções sem falar com o Conselho de Redação e até com os jornalistas porque não foram informados. Mas tudo isso é, de um ponto de vista moral, de facto, condenável. Só que tu não vais conseguir nunca justificar isto como uma guerra pelos direitos dos trabalhadores. São coisas completamente diferentes. São 70 tontos que se plantaram em frente à TSF pela primeira vez em 35 anos. Eu não disse que são 70 tontos. Não me ponhas palavras na minha boca para me tramares. Eles são não é. O que eu te digo é que eu acho que em Portugal os jornalistas que estão permanentemente à mercê de acionistas manhosos, deixa-me dizer, eu acho que a minha sugestão é que muitos deles, já falaste bastante sobre este tema, por acaso. Não, mas é porque tu estás-me a pôr numa situação difícil, que é dizer que eu chamei 70 tontos vão fazer uma empresa. Eu não disse isso. Eu disse que eles devem lutar pela sua marca, que é a TSF, como é evidente. Portanto, eu não disse que são 70 tontos vão fazer a vossa empresa. E por isso é que eu tenho que me defender. Não que eles tinham que lutar pela sua marca, que é a TSF, só disseste que gostavas dela. Disse. O José Pedro Silva estava a falar de imprensa escrita, eu só dar uma última nota, percebo a proposta, até me agrada, eu como não estou inserido em nenhuma redação, portanto sou livre e independente, essa ideia é bonita, mas como sabe já houve até projetos independentes que andam sempre atrás de apoios públicos, porque como sabemos e bem, ainda não conseguimos fazer com que o público português pague as coisas, como acontece a países como Espanha e França. Portanto, José Paiva, não me venhas falar... Eu estou muito adepto dessa ideia, só para dar aqui uma outra versão. Pronto, mas se me vais falar de projetos que têm uma ideologia, que são uma espécie de observador ao contrário e que querem fazer... Eu não estou a defender, estou a dar uma versão dos acontecimentos e das experiências que existem em Portugal. Eu gostava de ver, mas é como eu te digo, as empresas são perfeitamente viáveis se não tiverem uma cambada de pavões todos a mamar sem fazer a ponta de um corno. Só a almoçar a peramanca branco. Ótimo. Vai ver as contas do Fumaça. Os projetos são completamente... Mas repara uma coisa, mas o Fumaça, isso não é exemplo, porque isso é uma coisa que eu não consumo, ponto final parágrafo. Eu estou-te a falar de Sim, não TSF, é exemplo, não. Eu estou-te a falar de uma TSF feita por jornalistas, estou-te a falar de um público feito por jornalistas, estou-te a falar de um observador feito por jornalistas, estou-te a falar de um expresso. Não estou a falar de um microprojeto intelectual que pensa que faz o melhor jornalismo do mundo porque vai aprofundar não sei o quê. Não é isso que eu estou a falar. Isso são projetos indies. E os projetos indies estão sempre condenados às dificuldades. Portanto, sim, não são projetos de jornalismo, ponto. O Fumaça não é exemplo. E iríamos para uma discussão muito longa que já não temos tempo, mas pronto, só para dar essa nota, que é extremamente difícil em Portugal, mas olha, podia ser uma boa proposta, eu junto-me, se alguns jornalistas ouvirem este podcast. Eu não chamei tontos aos trabalhadores da TSF, tenho que dizer isso, e acho bem, e espero muito sinceramente que eles vençam esta guerra. O que eu acho é que o Bloco de Esquerda não é o Bloco de Esquerda, é a esquerda não vai ajudar a que eles ganhem a guerra, porque a esquerda depende desta permanente luta entre os trabalhadores e os patrões. Olha, eu garanto razão. Que se não tivesse não encontram soluções. Podcast, eu respondia de outra forma. Tens razão, o quê? E dizer só que... E dizer só que... A esquerda está-se a cagar para os trabalhadores, é indiferente, quer guerra. Não, vivem da contestação. Vivem da contestação. Vai ver onde é que vem vivem os da contestação. Da classe operária e dos trabalhadores, vai lá ver de onde é que vêm. Deve ver do teu CDS, não? É a democracia cristã que os conquistou. O CDS, a doutrina social da Igreja, é o princípio... A doutrina social da Igreja é a base... tem base vamos avançar, amigos. Não, mas a questão não é essa. A questão é que tu sabes perfeitamente que no dia tem que saber terminar uma discussão social entre trabalhadores e patronato... No dia em que acabar a greve da TSF, no dia em que acabar a greve da TSF, acaba à esquerda. Bom, não é isso. Vamos avançar. Vocês estão-se a repetir, estão-se a tornar chatos. É só para te dizer que tu, relativamente à minha proposta... isso é que não. Repara, tu relativamente à minha proposta... Ele disse que nos estamos a tornar chatos, é Pedro. Mas ele está sempre a dizer isso. É o pior insulto do mundo. Tu, relativamente à minha proposta, ao convite que eu fiz, que não tinha nada a ver com o TSF, que era genérico, até falei mais em imprensa escrita, porque é muito mais difícil fazer uma rádio. Não se faz uma rádio com 30 mil euros, como eu disse, não é? Portanto, tu, relativamente a uma proposta que eu fiz, a um desafio que eu fiz,
a jornalistas portugueses que se juntem, que façam um órgão independente. Portanto, uma solução que eu encontrava para termos um órgão independente, o que tu disseste foi, mas espera lá, estás a dizer que os 70 tontos têm aqui fazer uma rádio, e eu não disse isso, e esse era o meu ponto, eu não disse isso. Está bem, pronto, não disseste isso. José Pedro Silva não disse que as pessoas da TSF são tontas e que devem largar já Não as disse. Exatamente, fica aqui pronto, só mais para a registado. frente, só mais para a frente, não vão já. Terei que ir Continuem. analisar a história do jornalismo Depois para saber se já se tentou têm fazer para de facto reivindicar até terem que ir para outro sítio. Tenho que verificar a história do jornalismo português a ver se já não se tentou mesmo essa proposta de projeto independente, porque receio que talvez sim ou talvez não. Vamos mandar ainda às pessoas um sítio. Vai, mas é pró. Ora bem, depois deste debate quente que meteu censuras e jornalistas e TSF e decotes, eu hoje vou mandar também as pessoas a um sítio bastante caliente, porque amanhã estreia a 4ª e última temporada de Sex Education na Netflix, uma série sobre um grupo de rapazes e raparigas de várias etnias, configurações, já não sei, como de géneros. É a última. É a última, sim, que tem uma personagem principal que é um terapeuta sexual, a mãe também é terapeuta sexual, e eu vi esta última 4ª temporada. Por acaso, hoje é dia 21, já posso falar, o embargo já acabou. Não, acho que vai até às 8 da manhã, portanto ainda não posso. Só dizer que, vejam, eu gostei bastante, não estava à espera de gostar tanto, acho que a história fechou bastante bem e é muito divertido. Devo até dizer que eu sou um bocadinho... Não gosto muito de séries moralistas e que mandem mensagens e atuais e nos digam como é que nós nos devemos comportar, mas esta parece-me bastante relevante porque fala diretamente para os jovens sobre vários problemas de hoje em dia de uma forma divertida e às vezes bastante séria. Portanto, uma pessoa pode estar a rir-se e depois pode estar meio a chorar. Por isso, Sex Education fica a sugestão. Vejam as outras, não é? Só São estreia às 4. 8 da manhã. Não, ela provavelmente já... Sim, é capaz de já estar... Não está, acabei de ir ver, não está, só estão 3 temporadas. Não, o que eu estava a falar era do embargo aos jornalistas. Eu ia desligar o podcast e ver Sex Education, mas não dá. Não, eu acho que amanhã de manhã levantas-te e já podes ver. É uma grande Está série. feita a minha sugestão. Johnny, vais mandar as pessoas onde? Não tenho sítio para mandar as pessoas esta semana. Mas estava à procura, coitado. Temos que Posso dar mais uns ao minutos? esforço. Posso Temos que ir dar, ao esforço. vou dar mais uns minutos a ver se o Johnny vai ter uma proposta. Ah, Zé Pedro sim, Silva. Por isso é que ele estava a carregar no rato. Tá, ele pôs cultura. Gostava de ter um sítio que eu dissesse, olha, vão ali. Estava tentado a ler um livro que não sei o quê, tive uma semana a tarefa. Lembrei-me de uma coisa. Boa. E vai ser a isto é melhor bom de que todas. depois... Olhem, eu na segunda-feira fui à gravação do podcast, e é uma gravação ao vivo na FLAD, do podcast da Raquel Vaz Pinto com o Pedro Vieira, que se chama As Amigas de Eleanor, e é sobre mulheres importantes na história, a começar com Eleanor Roosevelt, que é possivelmente a mulher mais importante de sempre, não de certeza, mas teve um papel mesmo muito relevante na construção da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Estado Social Moderno, portanto, está lá em cima. Portanto, eu acho que o podcast já está disponível no Spotify. Continuará a estar. Eles vão fazer sempre sessões ao vivo, uma por mês. A próxima é dia 9 de outubro, na Flada, às 6h30. Mas ouçam, porque já o podcast anterior da Raquel Vaz Pinto e com o Pedro Vieira, na Fundação Francisco Manuel dos Santos, era muito giro e interessante. Eles funcionam bem enquanto dupla. A Raquel é uma pessoa que sabe demasiado de todos os assuntos, até de bola. Sabe mais que eu. É pena ser do Benfica, mas pronto, não se pode ter tudo. O Pedro Vieira ainda é pior que a do Porto, mas vale a pena e, portanto, é a minha recomendação da semana. Ainda bem que me lembrei disto. Muito bem, uma série norte-americana, não, inglesa, e um podcast português. Zé Pedro Silva e Maria Escaja, vocês foram os alunos mais mal comportados, portanto têm menos tempo. Zé Pedro Silva, vais mandar as pessoas onde? Olha, vou mandar as pessoas às 1000 Vidas de Bernard Tapie, que está na Netflix.
E tem muita graça, porque é aquele estilo de... É um documentário que a família, aliás, nem queria que fosse... Documentário, quer dizer, não sei se aquilo é documentário. Não é documentário, é filme. É série, aliás. Mas tem graça, porque é aquele estilo de empresário, sendo que Bernard Tapie foi tudo e mais alguma coisa. Foi empresário, foi político, foi cantor, foi apresentador de televisão, ele fez tudo e mais alguma coisa. Mas é uma história mesmo, por isso é que é as 1000 vidas de Bernard Tapie, porque de facto são 1000 vidas. Enquanto empresário é daqueles do antigamente, não é? Hoje em dia nós estamos a entrar numa fase que é as startups, que é os unicórnios, que é aquelas coisas... Isto é aquela coisa que desapareceu, de facto, aqueles empresários, porque também as condições desapareceram, não é? Não se pode ficar com empresas como se ficava naquele tempo, mas ele tem as condições todas, teve imensos processos, chegou a estar preso... mas a história é muito engraçada, não é? Porque de facto era uma pessoa que faliu algumas vezes, que voltava a fazer milhões, como digo, que foi ministro, que foi dirigente desportivo, e nesse aspecto tem mesmo muita piada. Gostei bastante de ver e, portanto, recomendo As 1000 Vidas de Bernard Tapie. Muito bem, só reforçar que o Dia de Reflexão não recebe nem um centavo da Netflix, pese embora, se quiser, senhores da Netflix, estamos sempre de portas abertas. Maria Escaja, vais mandar as Eu já pessoas ficava onde? contente se me desse a subscrição. Vou mandar as pessoas a 2 sítios. Um deles é o Festival Cucamonga, que será dia 4 de outubro em Alade, em que tem Capitão Fausto, Samuel Lúria, Benjamin, Tomás Wallenstein O Festival dos e Betos, sim. Salto, Jasmim, uma data de... Eu não faço comentários sobre as tuas sugestões sem serem bastante favoráveis e entusiasmados, não percebo porque Mas fazes sobre a minha. interrompes-me quando eu estou com as minhas notas. Portanto, esta foi para ficarmos igualados. Escusavas de ouvir esta, não é? Foi Maria um Escaja nível está diferente de fogo. interrupção. Foi um nível diferente de interrupção. Fiquei contente e muito entusiasmada com a tua sugestão, tanto que até foi à Netflix ver se já estava disponível. Somos diferentes, Jesus Paiva. E a outra sugestão foi-me feita a mim por uma amiga que percebe muito de teatro e que trabalha em teatro e que me recomendou uma peça que eu provavelmente não conseguirei ir ver, mas que se chama Carta à Matilde, que está no Teatro São Luís entre dia 20 e dia 24 de setembro. Portanto, está muito pouco tempo e foi-me dito que vale mesmo muito a pena. Muito bem, hoje tivemos tareia, tivemos decote, não tivemos censura, porque não há ninguém que nos cale. Mais ou Foi um menos. dia de... Tu andaste lá perto. Pois foi. Vocês às vezes precisam de uma... Eu ia dizer, não é uma trela, mas é um açaime. Está feito mais um dia de reflexão. Voltamos para a semana. Estamos quase a fazer 4 anos. Vamos ver se voltamos! Vamos ver se voltamos. Estou a brincar. Estamos quase a fazer 4 anos de existência, que é uma data que se deve celebrar. Ouçam-nos em todas as plataformas. Beijinhos e abraços e muitos palhaços. Está bem, vá, cuidem-se e olha, bom dia ou boa noite ou o que quer que seja. Adeus. 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão.